E a família daqui fala o predador de notícias. Atenção, é o predador de notícias. Mano, primeira coisa, se inscreva no canal, ativa as notificações, compartilha com todo mundo, porque isso também é notícia, mano. Você não sabia, então isto é notícia. Não brinques. Não brinques, ok? Então, família, ainda estamos na campanha. Quanto mais você curtir, mais chance de prendermos a família José Eduardo Santos teremos. Então, curta bastante para nós prendermos a família do José Eduardo Santos e essa cúpula dele, esses bajuladores, ok? Então, curta bastante. E a família, como vocês estão a ver no título, é isto mesmo. João Pinto ataca Adalberto da Costa Júnior e é criticado por escrever tão mal o português. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você. E a família, como eu disse no início do vídeo, é isso mesmo e vocês já devem ter visto. O deputado João Pinto atacou o presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior. Foi tão criticado por escrever tão mal o português. Tudo isso vamos saber aqui agora. Mano, o deputado João Pinto foi nas suas redes sociais e disse que Costa Júnior é mais português do que angolano, porque não sabe falar nenhuma língua nacional. Assim já José Eduardo Santos e João Lourenço sabem falar boa de língua. Ô tio Pinto, é como então? Assim já o J-Lo e Zedu, sabe já falar boa de língua? Aqui no angolano mais nacionalista que Jonas Malheiro Savimbi, não há. Tá ouvindo? Curibota. E o mesmo ainda foi disse, Adalberto da Costa Júnior não fala fluentemente umbundo ou uma língua nacional tradicional angolana, nunca deu prova de ter raízes indígenas sólidas e não pertence às famílias tradicionais da UNITA ou das regiões de Angola. Parece representar o luso-tropicalismo que Salazar tentou usar com Casa Grande e senzala do sociólogo Freire, resultado dos cruzamentos euro-africano, tendo assim uma natureza flexível ou híbrida quanto à definição cultural. Levanta o constrangimento do paradoxo ideológico que Savimbi sempre usou para atacar as elites híbridas ou místicas e aberta à realidade angolana no MPLA. Ô tio João Pinto, assim mesmo você tá falando de definição cultural? Você tá falando de afro-europeus? Você não é black, você? Você não é mulato? Você está querendo falar que você já sabe falar boa de língua também? E a família e o próprio João Pinto foi criticado por falar mal a língua portuguesa, a dar pontapés na língua. Na sua culinária publicada no dia 18 de novembro contra o recém-eleito da UNITA, Adalberto Costa Júnior, o deputado João Pinto tece considerações anacrônicas do ponto de vista da história recente de Angola e da região austral do nosso continente, mas não é isso que nos traz aqui hoje, fonte Jornal de Angola. Ô João Pinto, vais aprender aqui agora a aula de português, ok? Vamos ver o que esse bosta falou. Vamos ver aqui os erros que o João Pinto cometeu, ok? E a família, vamos lá ver o que o deputado João Pinto tentou escrever e passar para a população, ok, família? Não se esqueçam que ele é professor universitário, ok? Vamos lá ver. O que nos faz retomar esta coluna é uma preocupação mais viral que as disputas políticas dos homens e mulheres angolanos. É a preocupação com a língua que a Constituição consagra como oficial da República de Angola, desde a independência. Como é que um professor de Ciências Políticas e Direito Constitucional escreve tão mal o português? Em que estabelecimento de ensino superior obteve esse professor o diploma dos estudos universitários? Na sua peça publicada na vitrina do Clube K,
Sob o título Adalberto foi o propagandista de Savimbi na Europa. João Pinto, JP, dá erros de palmatória, erros que sequer seriam admissíveis. Daí a palmatória, num estudante do ensino primário. Se não são admissíveis num aluno do ensino de base, o nosso Ministério do Ensino Superior devia ou não devia suspender João Pinto, e outros docentes com igual incompetência linguística? É que se o professor mutila despoduradamente a língua em que transmite o saber aos alunos do ensino superior, o que se há de esperar das pesquisas que esses mesmos alunos devem apresentar no final da formação académica? No seu artigo de 900 palavras contra Adalberto Costa Júnior, João Pinto comete erros crassos de ortografia, sintaxe, fonética e morfologia. Começa logo na primeira linha por não acentuar a palavra tão querida a quem nasceu neste continente, África. Um professor universitário não pode entregar texto para publicação sem uma prévia verificação, ou correção do mesmo. Um professor não pode se dar a esse luxo. Professor é professor e tem de cumprir a norma básica da correção do texto que produz. É isto que se ensina aos alunos, a regra da correção final do texto. Na 8ª linha, nesta frase Chivucu, é príncipe do bailundo, JP comete o mais grave erro de sintaxe, ao separar o sujeito do predicado com uma vírgula. Este erro é repetido N vezes ao longo do artigo. Logo na linha 11, temos o MPLA, é um amplo movimento. E por aí adiante, por mais 8 vezes, viola a regra de unidade primária do sujeito e do predicado. Será que um professor universitário pode se dar ao luxo de confundir a norma linguística vigente em Angola com a do Brasil e repetidamente escrever ingênua, macroeconômicas, polêmica, acadêmica, econômica? Na frase ninguém banha em 2 rios ao mesmo tempo, o verbo deveria ser pronominalizado reflexamente, ninguém se banha. Ao longo do seu tratado elementar de destruição da língua oficial, JP escreve perpétuo, palavra que não leva C antes do T, escreve Mussolini, em vez da Mussolini e diz que o MPLA estará sempre preparados. Cá está a vírgula mal colocada outra vez, e o adjetivo preparados a não fazer concordância de número com o nome MPLA. Os erros são de tal monta, que não podíamos deixar de citar, nesta frase, iniciou uma reforma de transparência e boa governação. A colocação do adjetivo boa com letra maiúscula. Já lá atrás, havia escrito potência africana, com a primeira palavra sem acento circunflexo e a segunda com letra maiúscula. Por quê? JP confunde um adjetivo com o substantivo próprio. Esta longa frase de JP disfarçam suas debilidades estruturais ou intelectual. É exemplo disto os líderes populistas como Mussolini ou Hitler conseguiram prometer um novo mundo de homens de estrutura superior e puros na raça quando eles eram o contrassenso. Dá-nos uma ideia de quão desregrado anda o cérebro do seu autor, visto que o desequilíbrio da expressão resulta do desequilíbrio do pensamento. Debilidade devia concordar em número com o determinante possessivo suas. O mesmo se diga de intelectual que discorda tanto de suas, quanto de estruturais. Quando JP escreve é exemplo disto os líderes, devia era escrever são exemplos os líderes. E depois de Hitler teria de ser inserido o pronome relativo que para dar continuidade à longa frase. Por último, a palavra contrassenso é o mais estranho erro que um professor de direito pode cometer, ao confundir senso populacional com senso, do latim sensui que significa sentido. O Ministério do Ensino Superior devia irradiar João Pinto e seus pares malparados nas nossas faculdades, até aprenderem convenientemente o português. Quem mal escreve, mal andará a pensar. Um professor que mal escreve disforma os seus alunos. Ou será que o deputado João Pinto escreve, fala e pensa assim, propositadamente, para não parecer luso-tropicalista? Então, família, o vídeo de hoje foi mais esse. Se você curtiu, então se inscreva já no canal, ativa o sino aqui, ó, ativa o sino, se inscreva no canal e compartilha com todo mundo, porque isso aqui também é notícia, você não sabia, ela sabia a partir de mim. Então, é notícia, ok? Então, é tu mujeto, é tu
Até ao próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você. A TV que não bajula.